A graça e a paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais um dia, né? Hoje, sendo sexta-feira, nossa família está reunida para a gente dar continuidade à nossa leitura do Novo Testamento. E eu queria convidar a todos que puderem a abrir as suas Bíblias, né, e acompanhar a leitura com a gente. Por mais que a gente tenha um ritmo, né, uma forma de se comunicar, é importante que todos nós possamos acompanhar e, se precisar, toda vez que for necessário, voltar e refazermos a leitura, até que a gente possa receber o que está escrito, né? Entender a mensagem, mesmo que isso leve algum tempo. É importante a gente fazer a leitura, acompanhar e, sempre que necessário, voltar à leitura. Nós vamos começar hoje no livro de Mateus, dando continuidade no capítulo 9. Eu vou iniciar a leitura, o André continua e a Sara encerra para a gente a leitura, tá bom? Vamos começar? A minha epígrafe diz assim: a cura de um paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os seus pecados, ou dizer: Levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E Jesus, a nova epígrafe diz, vocação de Mateus, no versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Versículo 14. Começa com a epígrafe falando sobre acerca do jejum. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue e ressuscita uma menina. Versículo 18. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que a mulher, que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã.
E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Versículo 27, Sara. A cura de 2 cegos. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, tenha compaixão de nós, filhos de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhe perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. A compaixão de Jesus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Amém. Quer comentar alguma coisa, amor? Deixa eu comentar no final, quer que eu fale agora? Não, pode falar. Eu queria voltar lá no versículo 14, que eu vou ler de novo. Diz assim, ó: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Aí aqui no versículo 16, parece que ele muda de assunto. Presta atenção só. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Parece que ele está mudando de assunto, mas ele vem falando acerca do jejum, que é acerca do entendimento do jejum. Que ele fala que quando o noivo não tiver, eles vão começar a jejuar porque o noivo não está. Só que aí depois ele fala do remendo da roupa e fala do odre velho, em vinho novo e odre velho. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, enquanto não houver uma mudança de entendimento no para quê do jejum, o porquê jejuar, A motivação, né? existe uma possibilidade de que ao fazer esse jejum fora do propósito devido e sem o devido conhecimento de para que o jejum, da finalidade, como ela falou, isso, em vez de fazer bem, fazer mal. Como ele fala aqui, ó, não se deita vinho novo em odre velho. Então, se você não tiver uma transformação de entendimento como nova criatura, existe a possibilidade, quer dizer, a Bíblia diz para mim aqui nesse versículo, que vai acontecer, que se a unção que desce dentro de um recipiente que não está preparado para isso, ele se rompe.
que foi o caso do odre de vinho aqui. Quando colocou o vinho novo, que é o novo entendimento, né? No odre velho, que é na velha criatura, ele se rompe. Então, aqui Jesus está falando exatamente isso. Então, para que vocês façam o jejum, não precisa fazer agora. Primeiro você tem que ter entendimento de para que fazer o jejum. Por que fazer o jejum? Amém? É só isso que eu queria falar, só que a gente estava batendo um papo ali, acabou que chegou nessa... Mas isso é muito importante, porque a gente fala sempre, né? E tem um ditado no mundo que fala acerca de que quer conhecer uma pessoa, dá a ele poder, né? Então, o jejum, ele é uma das armas do cristão, né? As nossas armas espirituais. A palavra de Deus, a verdade, que nos liberta. O jejum e a oração são as nossas armas espirituais. E é por isso que Jesus quer deixar bem claro aí, como o André explicou pra gente, que para fazer o uso dessa arma é necessário primeiro esvaziar-se, né? É necessário primeiro negar a si mesmo e seguir e obedecer. E ter uma transformação de entendimento também. E aí depois disso você consegue viver, né, a oportunidade de praticar o jejum. Porque não é só dieta, gente, não é só deixar de comer, né? A gente entende que jejum sem oração, sem prática de sacrifício, jejum sem motivação, jejum sem tudo isso, é só dieta, né? É só abdicar de comer. E esse não é o propósito do jejum. Então, o que você falou, eu até anotei alguma coisa ali a respeito. Eu vou ler as minhas anotações, como eu sempre faço, porque a gente acredita que a leitura pela leitura ela já é transformadora, mas a gente tem aprendido. E como eu falei agora, a palavra de Deus ela é viva, ali ela é uma das nossas armas espirituais. A gente começa lendo, Deus vai trazendo essa vontade de conhecer mais, de saber mais, né? Ele vai colocando no nosso coração. A gente começa lendo. Depois a gente começa a pedir ao Espírito Santo para falar com a gente através daquela leitura. E aí você começa meditando, né? E chega um tempo que você precisa conhecer mais, você começa a estudar. A gente, na verdade, a gente começa comendo com fome, né? Depois a gente passa a degustar. Isso aí. É diferente, muito diferente. É verdade. E aí, quando você começa a estudar e a meditar, você vai tendo novos entendimentos. Nós aqui estamos na missão de fazer a leitura com vocês, para que Deus desperte em nós essa vontade a cada dia. Porque quando Ele fala para a gente guardar nas tábuas do nosso coração essas palavras, é porque em algum momento nós vamos precisar dessas palavras, né? E fazendo a leitura, depois com o tempo passando a meditar e depois passando ainda a estudar contextos históricos e tudo mais, né? Isso só tem a acrescentar na nossa vida, porque é com ela que a gente vai lutar, é com palavra que transforma, que liberta, é com oração que nos aproxima do Pai, né? A nossa comunicação, nosso veículo de comunicação com Ele através do sacrifício de Jesus é a oração, e o jejum que nos ajuda na santificação e na proximidade com Deus. E na mortificação da carne, para mostrar quem manda. Exatamente. Quem manda é o Espírito. Quem é que te governa? A carne ou o Espírito, né? O Espírito. E o jejum traz ele revela pra gente os domínios que estão em nós. A gente tem essa oportunidade, enquanto a gente está jejuando, de perceber as nossas dificuldades, de perceber os maiores desejos, né? E você vai... É como se Jesus ensinasse a gente, através da oração e do jejum e da palavra, quem nós somos na nossa essência. E o que precisa realmente ser abandonado, né? E algumas coisas a gente vai ter que arrancar na base da força. Porque a palavra também diz que a salvação, ela não é conquistada facilmente. Mas o reino de Deus é conquistado à força. E a gente vai ter que se esforçar, a gente vai ter que lutar contra a nossa própria vontade, desejos, pensamentos, né, e emoções. Mas em Cristo somos mais que vencedores e o nosso espírito está pronto em Deus. Deixa eu voltar aqui nas anotações, eu anotei assim. Nos primeiros versículos eu anotei que o toque de Jesus cura o corpo. Esse capítulo fala dos milagres de Jesus também, né? E o André estava comentando comigo que esse capítulo falou no coração dele muito acerca da fé. Porque em cada um desses milagres, cada um à sua maneira, foi a realização da fé das pessoas.
Eu comecei assim: o toque de Jesus cura o corpo, cura o espírito e perdoa os pecados. Assim como Jesus, nossas atitudes devem afirmar as nossas palavras. Depois eu disse que ao conhecermos Jesus e segui-lo, vamos viver as renúncias das coisas que nos levam a pecar contra Deus. Jesus transforma, resgata até o maior pecador, porque ele se importa em ganhar o nosso coração, mas não se agrada com a ilusão da aparência de santidade. Devemos buscar agradar a Deus e não aos homens. E agradar a Deus é cumprir seus mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, Jesus, como ele nos amou, dando sua própria vida. O respeito, as palavras de ânimo, de recursos quando necessário, o socorro, dedicando misericórdia no cuidado às pessoas que estão excluídas e aos necessitados. Assim como Deus cuida de nós e Ele é misericordioso conosco, devemos ser com os nossos irmãos. Continuei assim, depois do verso 14. A motivação do jejum deve ser genuína. E apenas quando conhecemos a Jesus podemos oferecer o jejum que lhe agrada. Renovando o nosso entendimento, como o André comentou, limpando o nosso coração, sendo uma nova criatura, nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo do amor de Deus para viver um novo recomeço. Deixa eu fazer um comentário rapidinho. Lá em Hebreus 13, tem um pedacinho que ele fala sobre esse lance de compaixão, do amor ao próximo. Ele diz que... Como é que fala? Que a dor do meu irmão seja a minha dor. Que se o meu irmão estiver preso, que eu me sinta preso com ele. Então, gente, eu não consigo separar o meu dedo da minha mão. Então, se eu estiver preso, minha mão e meu dedo estarão presos junto comigo, fazem parte. Cada pedacinho de você. Então, como nós somos um corpo, um só corpo, quando a gente tiver esse entendimento de verdade, que a gente é um só corpo, a gente vai entender que a dor do outro, o sofrimento do outro e o que o outro está passando, nós também estamos passando. Tanto por bom quanto por ruim. A gente tem que aprender a compartilhar o bom e o ruim na presença de Deus como corpo de Cristo. Amém? Uma forma que Jesus nos ensina aí, assim, né, é a respeito de como Ele nos chama, né? Ele nos faz por adoção, pelo seu sacrifício, filhos de Deus, sendo Ele a cabeça do corpo, sendo Ele o irmão mais velho, né? Então a gente passa a constituir uma família, a família do próprio Deus. E qual de nós não se dói quando mexem com a nossa família? Não é verdade? Só que a gente não consegue enxergar o outro ainda por uma falta de entendimento ou às vezes até de libertação de um pensamento. Às vezes de conhecimento também. Ou falta de conhecimento também, ou pura cegueira mesmo, a gente não consegue perceber que o outro não é só outro, ele é outro, mas também é meu irmão, também é parte de mim. Se não é ainda, em algum momento eu creio que vai passar a ser, né? Porque eu creio que Deus deseja alcançar a todos nós, sem acepção de pessoas. Eu continuei aqui no verso 18 ao 26, a respeito do milagre da mulher do fluxo de sangue, como ela planejou um plano muito simples, mas eficiente, e como é importante que a gente se mova em direção a Jesus, que através da nossa fé, Ele nos abençoará e nos dará uma nova vida. Nem o tempo, nem as circunstâncias, como a filha de Jairo, que já diziam estar morta, nem mesmo o tempo, nem as circunstâncias podem impedir o agir de Deus. Eu continuei também dizendo acerca do que o André estava comentando aqui. Jesus tinha compaixão pelo sofrimento do outro. Ele via o povo sofrendo e então ele os curava e libertava. Os milagres de Jesus atestavam quem ele era, né? Afirmavam que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Mas ele também era impulsionado a fazer isso por amor. Não era só para mostrar quem ele era. Era pelo amor. O amor que ele sentia pelo povo que estava em sofrimento. Toda vez que a gente é movido pelo Espírito Santo a tocar a vida de alguém, seja numa libertação, numa possessão demoníaca, seja numa intercessão de oração, seja numa atitude de doação,
num recurso material, seja qual for a motivação do nosso coração, tem que ser como a de Cristo, né? A empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro, e a motivação de Jesus é o amor, a compaixão. Pode. A Bíblia diz pra gente assim, ó, quem não ama não conhece a Deus. Então, eu acho que é o maior dos fundamentos bíblicos é o amor. É o maior. Sem amor, a gente nada faz e, como Paulo diz, a gente nada é. Então, eu acho que esse é o principal fundamento do Evangelho de Cristo. É o amor, que é a essência do nosso Pai. Quando a gente fala desse amor, mais uma vez, né, a gente sempre lembra como a gente tem aprendido com Deus, né? E não é esse amor romântico que o mundo fala. Não é o sentimento nem a emoção. Até porque esse amor romântico, ele não nos capacita a amar o nosso inimigo. Não. Só os amigos, Não. né? Porque todo pensamento, toda emoção, ele pode até ter o poder de governar nossas vidas, se a gente permitir. Mas ele não traz essa transformação. Não lava a nossa alma. Não cura as nossas feridas. Ele pode, inclusive, os pensamentos e as emoções podem, inclusive, piorar. Piorar o nosso caráter, piorar a nossa postura. Dependendo do que a gente sente, se a gente deixar ser governado pelas emoções, a gente pode produzir muito mal. Né? Porque nós somos capazes de coisas muito ruins. Se o mal que há em mim é muito mal, não é pouco mal. A Bíblia já ensinou. Então, a gente tem que controlar, porque não são as emoções que devem governar nossas vidas. Né? Mas também a gente fala desse amor, que é o amor que a gente aprende com Deus, o próprio Deus, aquele que nos amou primeiro e enviou o seu único Filho para nos resgatar do pecado e restabelecer uma nova oportunidade conosco, né? De um novo relacionamento, uma segunda chance. Através de Jesus, Deus nos deu uma segunda chance de nos relacionarmos com Ele, né? E esse amor, a gente aprendeu, né, André, a respeito de como Deus trata conosco, com a sua graça derramada sobre nós. E a graça é quem nos impulsiona, quem nos ajuda a vencer a nossa própria carne, os desejos e emoções que a gente tem na carne. E aí tem a misericórdia, e aí tem a graça, a misericórdia, o perdão e a fé, né? Então, Deus trata conosco dessa forma, e Ele nos pede, nos ordena, nos dá um mandamento que a gente deve agir com o outro, com o próximo, da mesma maneira que Jesus agiu conosco. Posso ler aqui? É com o mesmo amor. Diz assim em Hebreus 13: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. É isso que ela está falando com relação a se importar com o próximo de verdade. O que dói nele também dói em mim. A gente sabe que isso não acontece da noite para o dia, que é muito difícil você, no tempo que a gente vive hoje, né, olhar além de você mesmo, olhar para a necessidade do outro antes da sua. Não é junto nem é depois, é antes da sua necessidade, você olhar a necessidade do próximo. É muito difícil, mas se Jesus, que era o homem perfeito, disse que nós seríamos capazes, nós somos. Não porque somos seres humanos, não, mas porque somos seres humanos resgatados e com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo em nós somos capacitados. Então nós temos que ter fé, porque se eu creio no sacrifício de Cristo, eu creio nas palavras de Jesus, né? E eu tenho que viver por elas, eu tenho que viver guiado pelo Espírito Santo por essas palavras de Deus. Para terminar, eu coloquei assim nos últimos versículos a respeito dessa compaixão de Jesus e lembrei que Jesus foi difamado pelas pessoas que deveriam se alegrar com a chegada dele, que eram os fariseus da época. Eram as pessoas que mais esperavam, né, que o Messias chegasse na terra, que a profecia se cumprisse. Mas justo essas pessoas eram as que ficavam cercando Jesus, procurando nele algum equívoco e difamavam a ele. Eles tiveram ciúmes e inveja das realizações de Jesus na terra.
Mesmo assim, Jesus nos ensina que, a despeito dessas dificuldades que nós vamos encontrar quando decidimos seguir o Evangelho de Cristo, devemos ser seus colaboradores para espalhar essa mensagem, para colher almas para o reino dos céus, para que todos nós possamos ter a oportunidade de viver a eternidade com Cristo. Devemos ajudar uns aos outros até o fim e ajudar em amor. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais uma vez a nossa família estar reunida, né, acerca de fazer, com o pensamento de cumprir esse propósito de fazer a leitura do Novo Testamento. Sempre que Deus quiser, até quando Deus permitir, nós vamos tentar fazer essa leitura, né, trazendo a oportunidade da gente não só lembrar de ler a Bíblia, mas também, durante a leitura, que a gente possa receber do próprio Deus um esclarecimento, um entendimento, que Ele possa derramar sobre nós a sua sabedoria e, se for necessário, a sua inteligência, né, acerca das palavras que a gente não compreende todas, porque a linguagem não é uma linguagem coloquial, não é uma linguagem simples, né? Mas a gente consegue, sendo guiados por Deus, a gente consegue se dedicar um pouquinho mais, e além da leitura, né, e alcançar a mensagem da verdade, porque é isso que transforma as nossas vidas. Hoje nós ouvimos numa live da pregadora Camila Barros, ela falando acerca da palavra, né? O Espírito de Deus não me move e depois a palavra se cumpre na minha vida, não. A palavra de Deus é quem determina a ação do Espírito em nós. A palavra é o verbo, Jesus era verbo. A palavra é que transforma e que move do espiritual para o físico. Então, eu só posso crer que enquanto eu estou conhecendo essa palavra e obedecendo e vivendo conforme ela me ensina, eu só posso crer que sim, eu viverei as coisas espirituais. Porque aí sim, o Espírito Santo tem liberdade para agir nas nossas vidas. Sei que você falou agora, dá mais meia hora ali falando. Não, mas a gente vai cortar por aqui que está ficando muito extenso. Tá. A gente pede perdão a vocês, né? Mas falar do amor de Deus é muito bom e não tem coisa melhor. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente aprende, quanto mais o Espírito Santo está ministrando a nossa vida, o nosso coração, mais desejo a gente tem. É o que eu estava falando no começo, a gente começa a degustar a palavra em vez de só ler. Eu vou ler porque eu tenho que ler a Bíblia, sou obrigado a ler. Não, você tem que ler porque está curtindo. E tem uma outra coisa também, né? A gente recebe essa enxurrada de coisas negativas, enxurrada de coisas ruins, de notícias terríveis. É uma enxurrada, a gente quase é arrancado, né? Mas como a gente tem uma raiz mais profunda, a gente dá uma balançada, mas a gente persevera e permanece. Na rocha que é Jesus. Né? A história da palmeira. Né? Não tem aquela coisa do bambu, que ele enverga, entorta, mas não quebra? Não, a palmeira, o que ela tem para cima, ela tem para baixo que é a Eu raiz. entendo que eu não sou botânica. Por isso que ela não cai. Mas a gente acredita que é assim, que a nossa raiz está fincada não numa terra nem numa areia, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nada, mesmo as coisas terríveis desse mundo, vão poder retirar o amor de Deus das nossas vidas. E essa palavra não volta atrás, ela é única. Né? Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, ele é Deus. E eu louvo a Deus por cada palavra que a gente ainda pode compartilhar, estudar, ler, né? E também aprender muito. Nós temos aprendido muito, né? Graças a Deus temos a oportunidade de estar vários dias da nossa vida com pessoas que amamos, que nos amam, em comunhão com o corpo de Cristo. Né? Temos praticado o máximo que conseguimos até aqui e não vamos desistir. E o meu desejo essa noite é que você também não desista, que você também não pare. Porque toda vez que o desânimo vem, não só o desânimo, mas às vezes uma tristeza, né? Tudo que pode nos distrair de quem nós somos de verdade. Quando tudo isso vier, lembra que Ele nos ama. E é por esse amor que você consegue vencer um dia triste, um dia de desânimo, um dia que não foi legal, às vezes até um dos piores dias. Mas em Cristo e através dessa palavra aqui, você consegue vencer.
É Ele que diz a nosso respeito, não sou eu que estou falando. Ele diz que em Cristo somos mais que vencedores. Por isso eu tenho certeza, enquanto a gente não parar, enquanto a gente não desistir, o Espírito de Deus vai nos auxiliar. O Consolador está conosco, o Espírito Santo. E eu peço a Deus que nos abençoe a minha família, a minha casa, mas também abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, que o Senhor possa derramar sobre nós a sua sabedoria, que Ele nos dê um coração sábio e uma mente forte para resistir a tantas coisas terríveis, que esse mundo tão tenebroso tem tentado incurtir nas nossas mentes, no nosso pensamento. E quando vier um pensamento, que a gente possa resistir a ele, porque não vai ser na inércia, vai ser lutando que a gente vai vencer. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade mais uma vez, peço a Deus pelas nossas vidas e que nós tenhamos outras oportunidades em nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa, Sara? Não, ela não quer falar ainda, gente. Ore pela Sara. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, a paz.